pega daqui, puxa de lá. Ajuda santa que ela não pode nadar. Mas a Bíblia diz, e eu vou falar, que o meu Jesus ele anda sobre o mar. Mas a Bíblia diz, e eu vou falar, que o meu Jesus ele anda sobre o mar. Assim, 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 assim. Aparecida nunca apareceu, encontraram ela no fundo do rio. Eita santa, não podia nadar, a santa era pesada, só fazia afundar. Eita santa, não podia nadar, a santa era pesada, só fazia afundar. Aparecida nunca apareceu, encontraram ela no fundo do rio. Eita santa, não podia nadar, a santa era pesada, só fazia afundar. Eita santa, não podia nadar, a santa era pesada, só fazia afundar. E pega daqui, puxa de lá. Ajuda a santa que ela não pode nadar. E pega daqui, puxa de lá. Ajuda a santa que ela não pode nadar. Mas a Bíblia diz, e eu vou falar, que o meu Jesus ele anda sobre o mar. Mas a Bíblia diz, e eu vou falar, que o meu Jesus ele anda sobre o mar. Assim, assim, ele anda sobre as águas. Assim, assim, ele vai onde você pensa que ele não vai. Aleluias, aleluia. O Senhor chamou uma geração de adoradores para estar neste lugar. E você faz parte desta geração, amém? Você faz parte dessa geração, amém? Vamos dançar então. Diga assim, ó. Gerações de Abraão, todos adoradores, nós somos um
mas sem pecado. Mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Quantos precisam ser ajudados por Deus nessa noite? Deixa eu ver, dá um sinal para mim. Glória a Deus. Olha que anotação interessante que tem aqui na minha Bíblia. Deixa eu ler para você. É chamado trono da graça porque dele flui o amor, o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, o Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo e tudo de que precisamos em todas as circunstâncias. Uma das maiores bênçãos da salvação é que Cristo agora é nosso sumo sacerdote, conduzindo-nos até a sua presença pessoal, de modo que sempre podemos buscar a ajuda de que nós carecemos. Aleluia, isso é bom demais. Tem um Deus que Ele entende o que a gente passa, que Ele sabe o que a gente precisa, e quando nós chegamos diante dele podemos chegar com confiança. Amém? Coloque a sua Bíblia aí no banco, então vamos adorar a Deus com essa confiança, com essa alegria, sabendo que do trono dele está correndo graça, está correndo amor, está correndo perdão, está correndo poder. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
definições de vírus foram atualizadas. Seus olhos, canta isso mais uma vez.
Irmãos, essa se nós estivermos lá com Jesus, lá vai ser bom, hein? Novos céus, nova terra, na presença de Jesus, Jesus foi a gente veio, rapaz. Será que nós podemos chamar Jesus de rapaz? Acho que não, né? Talvez lá no céu, né? Aquela proximidade, mas aqui acho que é meio falta de reverência, né? Vamos ficar como o Senhor, como o Mestre, né? Glória a Deus, novos céus e nova terra. Nós vamos morar no céu, Jesus. Aleluia. Let's
Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui já pedido de oração para Mateus, filho do Dorival. Ele está com o peito chiando, de ser uma gripe muito forte, mas o nosso Deus é mais forte ainda. Ele é poderoso a fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos a Ele. Aqui amanhã sem falta, todos na igreja, 19 horas. Hoje iremos lavar a escola para o retiro, trazer o bolo e vassoura. Então, estão convocando aqui os zeladores, que estarão preparando ali a escola para o retiro. E no sábado, às 13 horas, todos aqui na igreja, aqueles que forem para o retiro, né? Esse é o aviso. E há um outro pedido de oração também, que é por Edmilson. Ele sofreu um acidente e está sendo operado. A Letícia, parece que é a filha dele que pede. Então nós vamos orar por Edmilson e também pelo pequeno Mateus. Como eu sou semblante, e vamos orar ao Senhor nosso Deus e Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, unigênito e nosso Salvador, que nós pedimos por ele, Pai, pelo pequeno Mateus, pelo Edmilson que passa por uma cirurgia. Senhor, seja nas mãos médicos, para que tudo vá bem, que ele saia, Senhor, restaurado, Senhor Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. E o pequeno Mateus, Pai querido, está com o peito chiando. Nós pedimos por ele, Pai. Ó Senhor, que ele seja curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos desde já, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Pastor Esivaldo, meu querido, contigo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Arranjar o microfone para você. Meus irmãos amados, Senhor Jesus, é bom estarmos juntos. Deus te abençoe, querida, a família abençoada. É bom estar com vocês. Alto, é bom te ver, irmãos e irmãs, maravilhas na fé. O irmão José, que está preparando para fazer a cirurgia, a irmã Mara, que Deus já ministrou na vida dela, estivemos orando, Deus abençoe Mara. Eu queria, não falei ainda com o presbítero, mas existe uma necessidade de fazermos uma intercessão em favor do Jean e da Denise. Então, vamos fazer um clamor em favor desse casal, dessa família, por favor, incline a sua cabeça. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos colocando em tuas mãos a vida do Jean, a vida da Denise, que passam por lutas e tribulações. Oh Espírito Santo, aquilo que homem nenhum pode fazer, aquilo que homem nenhum sabe fazer, e nós não queremos, só tu podes. Ó Deus, trabalhar no íntimo de cada pessoa, porque ainda que nós queiramos falar, ainda que a pessoa queira expressar, nós não conseguimos alcançar o grau de necessidade, a intensidade da necessidade da pessoa. Mas Espírito Santo, tu podes, tu sabes intervir no momento certo, no lugar certo e na hora certa. Consola o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Nossas crianças, por favor. Aleluia. Obrigado, presbítero. Nossas crianças estão vindo, nós vamos orar por elas. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Levante a sua mão, por favor. Querido Jesus,
As nossas crianças estão ensaiando lá no salão social. Outras crianças pequeninas estão aqui no berçário de outras salas. Senhor, ministra sobre elas a tua bênção. São pessoas, são crianças importantes para o teu reino e para a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas crianças em nome do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Jesus é bom. É verdade. Deixa a sua Bíblia aí um tiquinho no banco. Pegou, mas deixa um pouquinho. Irmão Francisco me pediu para dar um testemunho aqui. Eu esqueci. Vem cá, irmão Francisco. Mas, senhores irmãos, eu pedi para essa oportunidade de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Como esse último louvor foi cantado, a honra e a glória tudo pertence a Ele. É verdade. Se eu fosse contar as coisas que Deus fez por mim, o culto não daria tempo, mas eu vou contar o último que Ele fez. Graças a Deus, porque antes de eu falar, eu vou ler uma passagem que a Bíblia fala no livro de 2 Coríntios. Se os irmãos quiserem abrir, eu só leio rapidinho aqui. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3, versículo 5. Não que nós somos mesmos, por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, ou a nossa capacidade vem de Deus, como algumas versões. Meus irmãos, ano passado, eu fiz um propósito com Deus de fazer um curso aí, eu trabalho na empresa, já trabalho 5 anos com manutenção. E lá sempre eles ensinam assim, às vezes um curso de abramão, qualificação a mais. Eu sou caldeireiro, aí era caldeireiro. Mas só que às vezes a gente precisa de acontecer de sair de lá e entrar em outra empresa, tem contrato que exige abramão. E eu tinha medo de fazer isso aqui, porque eu sabia que não era fácil. E eu sempre orando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus para me ir lá e fazer, porque tem que ir em São Paulo, no Senai de São Paulo, fazer umas provas lá, e eu tinha medo de chegar lá e não fazer. Aí um dia eu estava aqui no culto, o Adriano estava pregando a palavra aqui para nós, e falou assim, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, Deus está falando que você vai fazer o que você tem vontade, não tenha medo não. Vai em frente, Deus quer que você aproveite a oportunidade que está para você. Eu já tinha preparado os papéis e documentos para mandar para São Paulo, para ser aprovado. Aí eu peguei essa palavra como fosse para mim. Aí eu encaminhei os papéis pelo Cesares para São Paulo, foi aprovado e mandaram me marcar, eu marquei. Aí eu fui, primeira vez. Não foi fácil. Não consegui passar a primeira vez na prática, na tela, não consegui. Aí eu fiquei um pouco desanimado, mas sempre eu orando a Deus me mandando que eu fosse novamente. Eu fui a segunda vez. Infelizmente, reprovei de novo. Aí eu fiquei desanimado, até comecei com o pastor sabe da história. O diabo quis passar, aí teve mas graças a Deus não passou. Aí o pastor falou, vai com Deus que você vai conseguir. Aí eu fiquei mais animado um pouco e voltei a terceira vez, que era a última que não podia reprovar. Mas pela misericórdia de Deus, estava no final do ano. Aí no dia que eu fui pagar o resultado, o rapaz falou, você não quer deixar para o ano que vem? Aí eu falei, rapaz, Deus falou para mim que era esse ano que ele me dá essa vitória. Eu tenho que fazer esse ano. Só que faltava pouco tempo para chegar o Natal, e lá eles fecham antes do Natal. Ele falou, pois você tem que apressar, porque já está daqui um mês, tem que marcar daqui um mês ainda. Aí eu fui lá, marquei, que lá é tudo por telefone, não é fácil. Você tem que ir lá dormir em hotel, fazer prova de prática, é complicado, lugar esquisito. Eu ia com bolsa, ia com EPI, tudo chegava lá, dormia no hotel lá esquisito, caído. Triste. Mas aí na última vez, para a honra e a glória de Deus, Deus capacitou e se deu a vitória em nome de Jesus. Aí eu liguei para o pastor aqui e pedi para ele, eu trouxe o papel para ele ir orar para, em nome de Jesus, para ter algum impedimento na empresa, ele podia chegar lá e não dá certo. Sim, de repente eles vão ouvir, porque lá não depende da empresa, depende da Petrobras, lá é manutenção, é 1 hora. E como o pastor mandou vir aqui, a gente orou junto aqui em nome de Jesus, ele orou em cima dos papéis. Eu levei na empresa no outro dia, aí na hora que eu
fui entregar lá junto com um carregado lá do professor, no escritório, o cara falou, é o seguinte, agora chegou o limite aqui da Brahman é 40%, já está em 50%, a sua não vai dar certo não. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, você vai ter que esperar um tempo aí. Aí eu fiquei assim, um pouco, o supervisor falou, irmãozinho, vai ficar tranquilo, se a Petrobras não pagar para você, a diploma vai pagar, você merece. Eu falei, glória a Deus por isso, pode ficar tranquilo, deixar na minha mão que eu vou atrás para você. Isso era no dia 20 de dezembro, aí deu o feriado, fechou, e agora no final do mês de janeiro, eu fiquei esperando voltar. E não queria perturbar, porque a gente não pode estar cobrando também, uma coisa que depende só da empresa, depende de Deus também nessa hora, né? Que orando, aí foi agora lá no dia 10, ele falou, irmão, mandei esse papel para São Paulo para a sede. Acho que vai dar certo, espera aí que os homens aqui querem barrar, mas pode ficar tranquilo que se a Petrobras não pagar, a gente vai pagar da Brahman da empresa para você. Eu fiquei esperando. Aí para honra e agora de Deus, hoje eu fui lá no escritório para a galeria, estava lá com um caldeireiro especializado. Em nome de Jesus, essa glória eu toda de Deus, porque eu sabia que eu não sou capaz, o papel fala que nós somos capazes nem de pensar alguma coisa, imagina de fazer, porque toda a capacidade é do Senhor. E eu que não tenho muito estudo, graças à misericórdia dele, consegui essa vitória em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja engrandecido. Irmãos, às vezes a gente fica abismado que Deus está fazendo as coisas, mas Deus faz. Deus faz. É aquilo que eu disse na terça-feira. O que nós não podemos é usar a obra de Deus para projeção pessoal. Isso é que não devemos permitir. Falávamos sobre isso na terça-feira. Projetarmos, usar a obra de Deus, o nome de Deus, o reino de Deus, para que nós pudéssemos aparecer e fazer coisas que não deveriam. Isso não. Então nós oramos aqui pela necessidade das pessoas, mas o nome de Jesus tem que ser glorificado. Porque ninguém é milagreiro. Toda glória é para Jesus. E ninguém pode tirar isso dele. Amém, meus irmãos? Então agora volte a pegar a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículos 12 em diante. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e, ainda que seja oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Meus irmãos, uma pessoa, ela tem que aproveitar as oportunidades boas que a vida oferece para desenvolver as coisas. Nós temos que aproveitar a oportunidade e aprender sempre, e não desaprendermos aquilo que já foi aprendido no dia. Agirmos como se nós não soubéssemos como que as coisas são, como que elas funcionam. Nós temos a oportunidade de fazermos as coisas bem feitas, nós temos que fazer bem feito.
Porque isso vai nos deixar, vai nos fazer sentir bem. Em primeiro lugar, com Deus e com cada um dentro de si. Eu fiz a coisa certa. Porque não existe sentimento pior do que a sensação de derrota. Eu poderia ter feito isso, eu sofri a consequência porque eu não fiz o que eu sei que deveria ter sido feito. Então, o sentimento de derrota é terrível. Mas que coisa boa é o sentimento de vitória na nossa vida. E isso nós devemos a Deus. Então, nós temos a oportunidade de desenvolver tudo na nossa vida. E a salvação, ela tem que ser desenvolvida também. A salvação, ela tem que ser desenvolvida. Deus, ele não está preso. Deus já fez tudo. Eu fui salvo e agora Deus não tem mais nada a fazer. Deus tem muito a fazer. Você, às vezes, foi salvo, mas você não está permitindo que a sua salvação seja desenvolvida. E você, às vezes, não está usufruindo de Deus os benefícios que você deveria estar usufruindo por não permitir o desenvolvimento da sua salvação. Então, você não pode acostumar, você não pode permitir que você esteja satisfeito do jeito que você está. Porque nós podemos melhorar sempre. Numa casa podemos melhorar, no comércio podemos melhorar, podemos fazer uma coisinha aqui, ampliar ali, fazer uma diferença. Sempre melhorando. Na igreja nós podemos melhorar. Então tudo na vida nós podemos e devemos melhorar. Nós nos sentimos bem. Agora, veja bem, só um exemplo bem simples que eu vou deixar com você. Lá onde eu nasci, na área de Minas Gerais, o mineiro gosta muito, ele às vezes não tem muito recurso de comprar uma coisinha aqui, outra ali, nova, toda hora. Então o que ele faz? Ele muda as coisas de lugar. Ele muda, ele tira a televisão daquele aparelho, bota nele. Ele tira o sofá dali, põe ali. Então, quantas vezes a gente não fica na mesmice, porque quando a gente chega, o impacto é gostoso. Opa, não é coisa nova, é que mudou de lugar. Então você fica feliz. Mas todo dia entra na casa, a cadeira está no mesmo lugar. A televisão está no mesmo lugar. Você já nem nota, você pode colocar o que você quiser dentro de casa que ninguém nota, porque é tudo igual todo dia. Agora, se você fizer uma coisinha diferente, você se sente bem, porque é gostoso. E, acima de tudo, faça um teste que eu vou, você já deve ter feito, mas faça um teste. Depois de um dia cansado de trabalho, chega em casa, com a casa limpa, aquele cheirinho. Olha, assim que você abre a casa, e aquela sensação de limpeza, aquele cheirinho agradável do eucalipto ou do floral, aquilo sabe também. Aquilo parece que descansa você. Agora, depois de um dia de trabalho, você cansou, chega em casa, os trem está tudo fora do lugar, a vassoura está na sala, a toalha está pendurada na cadeira, a meia está jogada no chão. Assim que você chega, depois de um dia, os brinquedos do menino, você já chega tropeçando. Assim que você chega, depois de um dia de trabalho, e contempla a situação, parece que você fica mais cansado ainda. É psicológico o negócio. Então veja bem, a nossa vida espiritual, se o material é gostoso, haver mudança, diferença, a vida espiritual pode e deve também ser tratada. Então desenvolva a sua vida espiritual. Dê oportunidade para o Espírito Santo fazer na sua vida o que ninguém pode fazer. E você vai ser grandemente beneficiado. Então eu quero dizer o seguinte, a alegria do desenvolvimento da nossa vida espiritual. Agora, qual é o conceito bíblico de salvação? Olha bem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 19, versículos 9 e 10, por favor.
versículos 9 e 10. Vai nos falar sobre Zaqueu. Não como aquele hino, né? Como o Zaqueu, não. É o Zaqueu que teve encontro com Jesus. Um pouco diferente. Pode ler alguém, por favor? Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, no sentido bem restrito, o significado de salvação é a redenção de Deus que acontece na nossa vida no dia, na hora em que aceitamos Jesus. A redenção. Então, essa presença de Deus, eu sou salvo. Olha, veja bem uma coisa, tem gente que a salvação é tão simples que nem acredita que foi salvo, porque é só isso. Não tem forma, não tem custo. Entendeu? É só ter a humildade de dizer: Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Na minha vida eu não quero dar lugar a mais ninguém, a mais nada, a não ser exclusivamente o Senhor. Aleluia. Então a salvação, de uma maneira bem restrita, é a redenção que Deus efetua na nossa vida no dia da nossa conversão. Aceitamos Jesus como nosso Salvador. Agora, veja bem uma coisa: a salvação, ela é comprada? Ela é por sacrifício? Ela é por interesse? Ela é por bajulação a Deus? Ela é por mérito? Ah, se Deus achar que eu mereço? Efésios capítulo 2, por gentileza, versículos 8 e 9. Por que nós somos salvos? Não é obra de homem, não são méritos do homem. Os méritos são todos de Jesus, segundo a vontade de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a conversão, ela é pela graça, mediante a fé, por meio de Jesus, através de Jesus. Então o mérito é de Jesus. Eu tenho que ir a Deus através de Jesus. Jesus é importante na minha vida. Minha vida espiritual e física não pode ser completa com a ausência de Jesus nela. Então tem pessoas que já foram salvas. Existem denominações, não vamos citar nome porque não importa, não é o caso aqui. Existem denominações que dizem o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Olha, isso é muito complicado, porque eu aceitei Jesus, sou salvo. Mas se eu, no meio do caminho, desviar, voltar atrás, eu não continuo salvo. Então cai por terra a declaração de que uma vez salvo, salvo para sempre. É preciso desenvolver. Estamos falando sobre o desenvolvimento da vida espiritual. Eu não posso ficar parado, porque, veja bem uma coisa, uma das maneiras de conseguir coisas é não ficar parado. De manter o que eu já conquistei é prosseguir. A pessoa que para, ela acaba perdendo o que já conquistou. E isso é ruim. Por isso você deve continuar orando, você deve continuar jejuando, você deve buscar a santificação na sua vida, na presença de Deus. Agora, veja bem uma coisa: a salvação é pela graça, mediante a nossa fé, através de Jesus e em Jesus. Os méritos são todos dele. Agora a Bíblia continua dizendo, por favor, Atos 2, versículos 37 e 38. Agora também, o apóstolo Paulo, Lucas, ele fala aqui em Atos que a conversão exige arrependimento e mudança de vida. Atos 2, versículos 37 e 38, por favor. Ouvindo ele dessas coisas, confundiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para que eu seja salvo, o que me leva a aceitar Jesus, em primeiro lugar, na minha conversão, vai exigir o quê? Arrependimento. Eu me arrependo de ter vivido uma vida desta forma. Tem esperança para mim? Tem.
Então, o arrependimento me leva a aceitar Jesus, para que Jesus me dê um tipo de vida que eu não poderia ter em outro lugar. Então, esse arrependimento, essa salvação produziu o arrependimento que eu aceitei Jesus, e aceitando Jesus, ele entra na minha vida, e a presença de Jesus na minha vida vai transformar a minha vida. Então, a minha vida vai sofrer mudança. Olha, irmãos, nós estamos habituados às coisinhas. Muitas pessoas não permitem mudança, porque já habituaram. Você quer ver uma coisa tremenda? Mudança é uma coisa que entra na vida da pessoa para mudar e causa, às vezes, transtorno. Quer dizer, a pessoa não está preparada mais. Uma pessoa que é solteira, casa e passa, deixa a casa do pai, da mãe, já não, todo dia trabalha, em vez de ir para a casa do pai, da mãe, ela já não vai mais chegar em casa, a mãe já fez o jantar, já está tudo pronto. Ela agora vem, sai do trabalho, vem para casa, encontra o marido, encontra a esposa, e agora juntos, né? Vão preparar comida, ninguém preparou para ela, enfim, vai ter a sua vida, houve mudança. E existe adaptação a essa mudança, pelo menos 2 anos. Nova vida, novos hábitos, tudo. A pessoa não deseja ninguém aqui, mas essa vida de casada, a pessoa ficou viúva ou viúva. Ficou viúva. Aí o que acontece? Como eu conheço muitos viúvos, eles estão casados de novo, já estão 20 anos solteira, viúva, solteira, mas é viúva. Então já não tem mais ninguém, mas já tem a sua independência, está na sua casinha, né? Já habitou, está no seu cantinho, 20 anos sozinho. Aí de repente aparece lá um outro viúvo, na mesma idade dela, e pega ela em casamento. Ela é capaz de não aceitar. Tem umas que aceitam, outras não. Sabe por quê? Porque ela já está tão habituada a viver sozinha que não quer mais ninguém na vida dela incomodando. É mudança, são mudanças que acontecem. E às vezes as mudanças, as pessoas não estão sujeitas, não querem aceitar, lutam para não aceitar determinadas mudanças, porque causam transtorno. Mas nem toda mudança causa transtorno. É melhor ser 2 do que 1. E na velhice, um apaga o outro. Então não é bom, não. É bom. Olha, não é por interesse. Trata bem seu marido, que hoje ele é novo. Marido, olha, beleza, é sua mulher, que hoje você é novo, amanhã você já não é. Entendeu? Já entra aqui uma dorzinha na coluna, e o diabetes, que come muita rapadura. Então o diabetes vem, aí a mulher tem que aguentar você, e você tem que aguentar a mulher, aí, eita, trata bem sua família, porque a família que zela pela gente. Então existem mudanças. Meus irmãos, na vida espiritual tem mudança. Então tem pessoas que não querem correr o risco. Porque pensam assim, se eu mudar, e se ficar pior? Mas se você mudar e ficar melhor? Aí você vai arrepender. Então veja bem uma coisa, existem mudanças que são necessárias, porque mudando é para melhor. Nós vamos conhecer novas coisas, vamos ter a oportunidade de nos envolvermos com coisas que nós não estávamos envolvidos, não sabíamos que existia, não usufruíamos, mas agora sim. O que você tem que ter não é permitir mudança precipitada, é uma mudança planejada, estudada, analisada. Não, isso aqui conversar. Então isso aqui não, essa mudança aqui é boa. Eu vou aceitar. Não, eu não posso aceitar uma mudança para pior. Eu tenho que aceitar uma mudança para melhor sempre. Se é para melhor, aleluia. É válido, graças a Deus, tem a nossa bênção. Agora, para pior, não. Então, para pior, eu fico do jeito que eu estou. Mas se eu tenho a oportunidade para melhorar, por que não? Então, a salvação, ela exige arrependimento e mudança de vida. Então, se você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, ele vai agir, transformando a sua vida e te levando a ter esperança. Olha, você quer ver uma coisa linda? Confere para mim, por favor, 1 Coríntios 2, 8, se me falha a memória. Esse versículo eu não anotei aqui, não me preparei para ele, mas a mente também funciona, graças a Deus. Se não for o 8, é o 9, mas eu acho que é o 8.
1 Coríntios 2:8. Quem puder, por gentileza, leia para nós. Esse mesmo. É o 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus preparou coisas para nós que nós nunca vimos e nem ouvimos. Então eu preciso acreditar nisso e permitir que a minha vida seja transformada e que eu venha usufruir dessas maravilhas que Deus preparou e que eu ainda não estou usufruindo porque eu não dei oportunidade. Amém, meus irmãos? Confie em Jesus porque Ele é digno de toda a nossa confiança. Então não se trata aqui de impingir, de forçar você a crer em uma coisa que o homem, que o pastor está querendo. Não, são promessas de Deus. E isso acontece, são promessas de Deus. Agora vai acontecer só porque Deus falou? Deus tem toda a autoridade, mas eu preciso que a minha vida passe por transformação para que o Espírito Santo encontre liberdade na minha vida para fazer o que só Ele pode e sabe fazer. Agora, eu tenho que acreditar que fui salvo por Deus no dia em que aceitei Jesus. Mas não é salvo para sempre. Eu quero que você veja a salvação sobre 3 anos. A salvação é instantânea. Nós não vamos sendo salvos aos pouquinhos, não é um processo, é instantâneo. Ou eu sou salvo ou eu não sou. Então o primeiro aspecto da salvação é que eu sou salvo imediatamente quando eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas se eu sou salvo na hora que eu aceito Jesus como meu Salvador, por que tem 3 aspectos da salvação e não só um? Porque aqui é que eu quero que você seja julgado, não ocorrendo no perigo da falta de conhecimento. Eu sou salvo na hora que aceito Jesus, mas a Bíblia diz que existe um segundo aspecto da salvação, e por existir o segundo não quer dizer que eu não esteja salvo, quer dizer que eu tenho que permanecer salvo. É diferente. Digam comigo, Jeremias 8:20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Mas se eu aceitei Jesus, estou salvo, a Bíblia contradiz? Não. Jeremias, o profeta, antes de Paulo, o que Paulo diz? Digam comigo. Quem está em pé, cuide-se, para que não caia. É por isso. Então eu aceitei Jesus. O segundo aspecto da salvação é que eu estou salvo, mas eu tenho que permanecer salvo, porque eu estou viajando, eu estou caminhando. Na estrada tem perigos. Um perigo de estourar um pneu, um perigo de um acidente, armadilhas, assalto, sequestro, e eu tenho que estar dentro. Satanás, ele tem os seus ardis, ele tem as suas armadilhas. Então eu aceitei Jesus e arranquei em direção ao céu. Só que neste caminho ele tenta interpelar, ele tenta atrapalhar, ele tenta me destruir, ele tenta me desviar, ele tenta me fazer parar de não chegar no céu. Então compete a minha vida que arranquei não permitir parar, não permitir voltar atrás. Eu tenho que estar determinado, haja o que houver. Deus tem que me dar, e Ele deu discernimento de saber que eu estou no caminho e que determinadas coisas não provêm de Deus e eu não posso aceitá-las como se fossem de Deus. Eu preciso de conhecimento bíblico, eu preciso de base bíblica, então eu não posso ficar só no blá blá blá, no oba-oba, ir numa igreja e deixar que as pessoas façam tudo por mim, mas elas não podem decidir por mim. Então eu preciso decidir, e para que eu decida, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter base bíblica para decidir certo. Então, quando o apóstolo Paulo diz que está em pé, cuide-se para que não caia, é o segundo aspecto da salvação, que eu tenho que me cuidar, eu tenho que vigiar. Porque se eu
caminho, eu não posso culpar ninguém. Eu não posso culpar um parente, eu não posso culpar um amigo, eu não posso culpar. Porque eu caí porque eu quis, foi uma decisão. Assim também como eu decidi manter salvo a partir do momento que eu aceitei Jesus. Dito isso, nós partimos para o terceiro aspecto da salvação. Continuamos salvos. Diga comigo, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas eu não fui salvo quando aceitei Jesus? Fui. Por que eu sou declarado salvo só quando eu cheguei lá? É a salvação plena. Porque lá ninguém mais pode tirar. Agora eu cheguei no clímax da minha salvação, no ponto mais alto da minha salvação. Ninguém pode tirar. João 14, 23, por gentileza. Jesus respondeu e disse que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Mas tem outro versículo que eu preciso ler, que não é esse não. Esse é uma bênção. Mas não é esse. É 16, 23, desculpa. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele o há de dar. Naquele dia nada me perguntareis. E na sequência do texto, ele diz: ninguém poderá tirar a vossa alegria das minhas mãos. Ninguém poderá tirar naquele dia. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu quero dizer para você o seguinte: é difícil? É, mas Jesus não enganou nem eu nem você. Ele nunca disse que seria fácil. Só da gente existir aqui não temos saída. Eu vou. Eu já nasci, você já nasceu, então tem que chegar lá no lugar melhor. É difícil? É tribuloso? É. As pessoas tentam passar a rasteira da gente? Tentam, mas às vezes não são as pessoas. Elas às vezes agem do jeito que agem contra a gente, e a gente olha a pessoa, mas nós não vemos o que está por trás da pessoa, o pano de fundo. Às vezes a pessoa não está fazendo o que está fazendo por ela mesma, mas ela não está tendo discernimento, ela não teve o conhecimento de Jesus que eu tive, e ela não consegue discernir o erro como erro. Muitas pessoas recebem a mentira como verdade, agem com o erro como se fosse o acerto. As pessoas elas agem de acordo com que a vida dela está, a visão dela é essa. Tem gente que acha que do jeito que está certo, e que está bem, e que está todo mundo errado, só ela está certa. Então, às vezes, a pessoa não está fazendo as coisas contra a gente por premeditado, mas por falta de oportunidade de conhecer e de mudar a maneira de ser dela. Porque se a pessoa, o que não pode sou eu, é você, que já aceitou Jesus, que conhecemos o amor, temos a liberdade e fazemos coisas de pessoas que são prisioneiras do erro e do pecado. Porque nós já fomos libertos, nós conhecemos a verdade e não podemos deixar nos prender mais pelas coisas que não convêm a Deus. Amém, meus irmãos? Então desenvolver a vossa salvação. Como que eu posso desenvolver a minha salvação? Em primeiro lugar, pela obediência. Ninguém
desenvolve a salvação fazendo oposição a Deus. Nós temos que fazer oposição ao diabo, ao inferno. A Deus não. A palavra de Deus nos diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, submeteis a Deus, resisti ao diabo. Eu não vou resistir a Deus. Deus, eu vou, Ele é digno de toda a minha confiança, eu vou me render, eu vou declarar, eu vou me entregar, eu vou renunciar a mim mesmo em prol da vontade de Deus. Eu vou confiar, eu vou obedecer, eu não vou discutir. A melhor forma de adorar a Deus é através da obediência, que eu vou confiar nele, a minha vida, vou confiar a Ele, a minha família, eu vou confiar a Ele, os meus negócios, eu vou confiar a Ele, tudo que me pertence, porque Ele é digno, Ele é poderoso, Ele vê tudo, Ele sustenta, Ele dá livramento. Mas muitas vezes você não entende isso, porque você espera Deus vir por aqui e Deus está vindo por ali, ou por lá. Não se preocupe com o barulho de chuva, isso é bênção. Oh, maravilha! E Deus nos ama muito. Vamos dar glória a Deus. Oh, o rio Jaguari está enchendo. Então, aleluia. Não tem falta de água. Então, eu muitas vezes eu espero Deus de uma forma e Ele está vindo de outra. Porque Deus vem de outra, eu não recebo as coisas como vindo de Deus. Porque Deus não veio do jeito que eu quis. Mas Deus não tem que submeter a mim, a você. Ele tem a essência dele, ele tem a maneira dele. Deus faz e eu tenho que receber pela fé. Então eu vou desenvolver a minha salvação através da obediência, obedecendo a Deus, submetendo a Deus e deixando Deus agir na minha vida. Filipenses 2:12, por gentileza. História que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e temor. Amém. Eu coloquei o microfone para dar uma da chuva. Operai a vossa salvação com temor e operai, no sentido de desenvolver, avançar, com temor e tremor, com temor, com respeito e tremor. Temor e tremor. Não é uma coisa qualquer. Desenvolver a nossa salvação. Ela é preciosa. Mas não desenvolver de qualquer maneira, aceitando qualquer coisa. Tenha a base bíblica para você não ser ludibriado, para as pessoas não forçarem você. Alto aí, peraí, você vai ler Bíblia. Na hora que você ouvir uma imposição, o Espírito Santo vai acender a luzinha na hora. Opa, isso aqui não é de Deus. Por quê? Porque você vai comparar o que as pessoas estão falando com o que Deus falou. E se não tiver base bíblica, não aceite. É o que eu digo, não aceite nem o que eu falo para você aqui. Se não tiver base bíblica, não chama, pastor, não importa. Eu tenho o dever de ensinar aquilo que é certo. Se eu não ensinar, rejeite, meu irmão. Mas como é que você vai rejeitar uma coisa se você não sabe se eu estou falando a verdade ou não? Às vezes a lógica nem sempre é o que é correto. Mas eu sei que o senhor não vai ensinar nada errado. Maldito é o homem que confia no homem. Não confia em mim, não. Mas o senhor está fazendo errado? Não, mas não confia em mim. Confia em Deus.
Vamos seguir Jesus e dar glória a Deus, aleluia. Por favor, desenvolver a salvação é um ato de obediência exclusiva a Deus. Deus quer que nós cresçamos em tudo. O crescimento, diga comigo, o crescimento tem que ser uniforme e não desconforme. Ou seja, uma coisa não pode crescer mais do que a outra. Tem que crescer tudo no equilíbrio, da maneira certa. Você já pensou se a gente, olha, o braço crescesse mais do que o restante do corpo? A gente ficasse aí com 1,60 m e o braço ficasse com 1,20 m, rapaz, ia ser um bração varrendo a ponta dos dedos, varrendo a rua. Aquele bração parecendo um tentáculo de povo. Que coisa boa. Olha, você já pensou você ficar pequenininho, um nariz de 30 centímetros? Não dá. Você já pensou se você tem 1,90 m calçando 34? Não dá. Porque o pé é a sustentação, é a plataforma do corpo. O nariz é do tamanho do corpo, porque o ar precisa entrar de acordo com o tamanho de você, meu filho. Entendeu? Então tem gente, meu nariz é muito grande, fazer uma plástica, não faz não. O ar vai diminuir, você vai sentir falta de ar. Você tem 1,90 m e quer um narizinho de 1,5 m? Aí depois, eu estou com falta de ar, Paulo. Então volta o nariz do jeito que era. Então Deus faz a coisa bem feita. Aceita. Tem trem que dá para mexer, outros não mexem não. Não vem agora com aquela história, né? Eu estou com dor de dente. O dente está com cárie porque não fez a higienização normal. E agora, mas eu sou assim, eu não vou no dentista. Não, vai sim, mesmo. Aí pode ser mudado sem problema nenhum. Tem que ser tratado dele sim. Por favor, nós temos que crescer em tudo. Confira 1 Tessalonicenses 3,12, por favor. 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos aumente. O Senhor o quê? Desenvolva. Aumentar é somar, é adquirir. E faça abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Desenvolver em tudo, em tudo. Veja 2 Pedro 3,18. Lá perto do Apocalipse. 2 Pedro 3,18. Quem quer ler, por favor? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, crescer na graça. Nós não podemos ficar defasados, desatualizados. Olha, você pode, por exemplo, uma pessoa estudou faculdade 4 anos, 5 anos, fez bacharel, mestrado, doutorado e achou que parou. Pode ser a profissão que for, pastor, advogado, engenheiro. Você vamos supor assim, ele tirou férias 5 anos. 5 anos. 5 anos, a vida, as coisas continuaram. E a pessoa, quando ele vai, o engenheiro civil
quando ele for trabalhar, ele está defasado. Não tem mais jeito. A técnica é outra. Um advogado, não tem país no mundo que tem uma lei igual a nossa. É cheio de leis, de brechinha, de não sei o quê, de emenda. Eles aprovam a lei aqui hoje. Amanhã já tem não sei quantas emendas. Aquilo foi aprovado hoje. O texto foi aprovado. Amanhã já tem emenda daqui, emenda dali. E se o camarada ficar 5 anos sem analisar a lei, esse advogado não vai comer nem sardinha, nem nada. Porque ele está defasado, ninguém vai contratar o homem. Porque as leis mudam e a pessoa tem que estar sabedor. Então desenvolver e crescer. Não pare, meu irmão, na salvação também desenvolva, procure dar a Deus a oportunidade na sua vida que você nunca deu. Porque Deus nós não podemos limitar. Deus é maior do que a gente. Deus não fez tudo o que tinha que fazer. Deus quer fazer infinitamente mais. Agora não faz porque não tem abertura em nosso coração. Não faz porque nós achamos que Deus já fez tudo e limitamos. E impedimos Deus de continuar trabalhando. Mude a sua maneira de ser. Dê a Deus a oportunidade e você vai ver como sua vida vai mudar. Nós desenvolvemos a nossa salvação em segundo lugar porque Deus nos dá o desejo de querer e o poder para realizar esse desenvolvimento. Veja Filipenses 2:13. Deus nos dá o desejo. Então eu preciso permitir que Deus faça isso. Podemos ouvir Filipenses 2:13? E Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade, segundo a sua boa vontade. Então Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a vontade dele, o querer e o efetuar. Então Deus coloca em nós o desejo. Eu estou satisfeito do jeito que eu estou, ou eu tenho o desejo de melhorar? Mas eu só quero melhorar, dar uma vida melhor à minha família, eu só quero melhorar para que as pessoas vejam que eu tenho capacidade, ou eu quero também melhorar na vida espiritual, no mundo espiritual? Isso é importante. Isso é muito importante. Então, é Deus quem opera no homem o desejo de ser salvo e desenvolver essa salvação. Deus salva, mas a salvação ela traz muitos benefícios que você ainda não descobriu. Abre seu coração. Invista na sua vida pessoal com Deus. Olha, por que um profissional é melhor do que o outro? Se o estudo foi o mesmo. Porque a pessoa, um profissional que se tornou melhor do que o outro, é porque ele desenvolveu, ele investigou, ele pesquisou, ele não ficou só com a explicação do professor, ele foi nos livros, ele ouviu a opinião do terceiro, ele ouviu a opinião de outro, e foi crescendo. Então ele ampliou o horizonte dele, ele pôde definir melhor a situação dele, porque ele deu oportunidade a outras coisas na vida dele. Então, se uma pessoa que estuda, a pessoa estuda, fui para a escola, tá, passei lá 4 horas, ouvi o professor, vem para cá, vai fazer tudo, não pega mais no livro, coloca o livro lá, só vai pegar amanhã. E quando chega na hora da prova, ele não vai saber. E tem aluno que é melhor do que ele, porque se ele ouviu a mesma coisa que o outro ouviu, é porque o outro não ficou satisfeito só ouvindo a explicação do professor na sala de aula. Ele foi investigar, Então, um aluno é melhor do que o outro pela aplicação dele, pela disciplina dele. Ninguém é burro, irmão. Ninguém fulano é inteligente. Ninguém é inteligente se não estudar. Ninguém é inteligente. Você pode ser inteligente, mas se não estudar, você não é. Não espere os outros fazerem por você. Faça você. Então a salvação, ela tem que ser desenvolvida. Invista
invista na sua vida pessoal com Deus. Não espere pelos outros. Tem um investimento coletivo, como estamos aqui. Mas aproveite. Tem gente que chega aqui, a mensagem, por exemplo, tem gente que nós estamos aqui no coletivo. Saindo ali fora, esse aqui eu não estou julgando ninguém, mas saindo ali fora é capaz de já entrar no ouvido e sair do outro do que eu falei aqui. Não lembro de mais nada. Chega em casa, já fui na igreja. Mas chega, vai ver outras coisas, fazer outras coisas. Mas tem gente que vai chegar e vai remoer o que ouviu aqui. Tem gente que vai orar, tem gente que vai chorar. Essa pessoa, o Espírito Santo vai ministrar nela e vai falar com ela mais coisas do que falou aqui e coisas que outros que ouviram não irão usufruir, porque não deu oportunidade, mas prendeu a vida dele em outros afazeres, em outras prioridades que não foi Deus. É por isso que uma pessoa desenvolve mais que a outra. Não é porque Deus discrimina, não é porque Deus faz acepção, é porque a pessoa tem prazer de buscar a Deus. Vocês acham que por eu ser pastor, eu sou melhor que você? Somos iguais, a função é diferente, mas eu tenho que fazer a mesma coisa que eu estou pedindo para vocês fazerem, senão eu fico defasado. Existem seminários, existe atualização teológica, existem descobrimentos, coisas que Deus está fazendo, que precisamos transmitir. Se eu não quero saber disso, eu causo prejuízo a você. Se eu não participo de uma atualização teológica, se eu não participo de um seminário, eu mato você. Então a igreja tem que ter prazer em investir na vida do pastor, porque esse investimento voltará em benefício da família dessa igreja. Falei filho agora. É que escapou. Então, esse investimento não é porque a gente quer fugir, viajar, passar férias. É uma necessidade de abrir os horizontes, de ouvir outros exemplos. Que a gente não sabe tudo, a gente ora, tem Deus, mas tem também a oportunidade de atualização. Amém, meus irmãos? Aleluia! Eu não estou falando aí porque eu quero ir amanhã viajar, não. Eu sou muito caseiro, mas quando eu tenho a necessidade, que eu sei, que eu preciso e que a igreja vai beneficiar, eu tenho a obrigação de fazer. Então Deus nos dá esse desejo, Ele opera no homem, no desejo de ser salvo e de desenvolver essa salvação. Por favor, Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. Ezequiel 19, aliás, capítulo 11 de Ezequiel, versículos 19 e 20. Dar-lhe-ei no seu coração espírito novo, porém dentro dele. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Coração de pedra e coração de carne. Coração de pedra significa a vontade pessoal, a vontade própria, interior do homem, o seu conhecimento, ficar do jeito que quer. Coração de carne é um coração transformado, é um coração que o Espírito Santo vai ministrar, é um coração novo. Deus vai substituir o nosso coração de pedra por um coração de carne, um coração sensível ao Espírito Santo, um coração que o Espírito Santo vai agir, vai ministrar e vai quebrantar. Então eu tenho que permitir que Deus tire meu coração de pedra. A pedra da inveja, a pedra do orgulho, a pedra da prepotência, a pedra da altivez, a pedra do medo, seja ela qual for, aquilo que te mata, deixe o coração de carne, aquele coração sensível, aquele coração que ama, aquele coração que ouve a voz de Deus.
os ensinamentos de Deus, as suas leis, seus estatutos, a sua palavra. Quem é pai aqui sabe da responsabilidade que tem em orientar os seus filhos. Quem é pai aqui sabe que quando orienta, dá uma instrução para os filhos, é porque quer o bem dele. Mas quem é pai aqui sabe que quando dá uma instrução para o filho, para o bem dele, e que ele desobedece, e que desafia a autoridade, como que é triste o pai ter que agir contra o filho que ama, porque ele desafiou a autoridade dele como pai que queria o bem do seu próprio filho. Ele não entende, mas o pai tem que agir. Nós queremos que os nossos filhos obedeçam às nossas instruções, nossas orientações. Mas nós temos Deus como nosso pai. E muitas vezes nós agimos como os filhos, nossos filhos agem com a gente. Não querem obedecer, porque não entendem. Mas não querem obedecer porque não entendem, porque nós também não sabemos comunicar, não sabemos passar. Nós falamos, você tem que fazer isso, mas eu tenho que fazer por quê? Como eu faço isso? Às vezes o filho quer fazer, mas não sabe como. E o pai não está preparado para dizer como. Você só tem que fazer. Pronto, acabou. É isso que eu quero. E acabou. O filho, se não fizer, é desobediência. Mas o pai, às vezes, não procurou saber se o filho entendeu a orientação que ele passou. Aí ele não faz, porque tem medo de perguntar ao pai, e ele não entendeu, o pai não gasta muito tempo. Então, muitas vezes, nós somos filhos, nós somos pais, mas às vezes nós somos filhos de Deus, e muitas vezes Deus está dando orientação, está passando orientação, e nós não estamos ouvindo. É porque Deus não sabe comunicar? Sabe. É porque o nosso estado espiritual não está permitindo termos discernimento de que Deus está falando para a gente. Vocês estão entendendo ou eu estou bagunçando tudo? Porque Deus quer o nosso desenvolvimento. Deus quer que eu me desenvolva. Mas por que Ele quer isso? Em Filipenses 2:13, aberta a Bíblia lá. Se não dá, abre de novo, por favor. É um exercício bom. Por favor. E Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Por que Deus quer que eu desenvolva a minha salvação segundo a vontade dele? Não é desenvolver a salvação segundo a minha vontade, segundo a sua vontade, segundo a vontade de... Às vezes nós queremos desenvolver a nossa salvação segundo a nossa vontade, é tudo errado. É segundo a vontade de Deus. Ele dá o preparo, Ele dá o sustento, Ele dá o discernimento, Ele dá as condições. Mas nós temos que buscar, nós temos que pedir sabedoria. Então, Deus quer, Deus tem um propósito para cada cristão. Deus tem um propósito. Deus não quer forçar nenhum de nós aqui a fazer as coisas de qualquer maneira. Deus tem um propósito, mas Ele quer que nós permitamos que o propósito dele seja manifestado em nossas vidas. Eu posso fazer a pergunta a você? Quais as consequências que você acha que existe para cada um de nós, caso não desenvolvermos a nossa salvação? Pense nisso. Se Deus quer que eu desenvolva, Ele dá meios, Ele dá maneira, Ele pediu que eu desenvolva, e eu estou parado, eu quero impor minha vontade, eu acho que já está bom assim, e eu acho que está tudo errado, que não tem coisa nova no reino de Deus, na palavra de Deus. Quais são as consequências de eu não desenvolver
a minha salvação? Segundo, por que o desenvolvimento da salvação é possível? Por quê? Por que ela é possível? Porque eu conto com a ajuda de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo para desenvolver. Só não desenvolve se eu não quiser. Uma última pergunta. Será que eu posso frustrar o propósito de Deus? Eu posso ou não? Se eu disse aqui que desenvolver a minha salvação, em primeiro lugar, com obediência, eu posso frustrar perfeitamente o propósito de Deus para a minha vida. Quando eu não permitir, quando eu não obedecer, quando eu não querer que o desenvolvimento da minha vida espiritual se realize. E por último, quais são as evidências do desenvolvimento da salvação? Quando o crente percebe que ele está se tornando um cristão melhor, não pelos outros, mas por suas atitudes, pelo testemunho de fora. Em primeiro lugar, eu sei que estou desenvolvendo a minha salvação quando eu estou reverenciando e respeitando Deus. Eu evito pecar, eu evito falar mal, eu evito dar liberdade ao meu adversário de me acusar e de acusar Deus contra a minha vida. Quer ver uma coisa? Leia Tito 2. Tito 2. Veja o versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então eu tenho que, não posso dar de bandeja a minha vida ao diabo, ao adversário, eu tenho que lutar. Entendeu? Então eu estou desenvolvendo a minha salvação à medida que eu cresço e que eu respeito Deus, que eu reverencio Deus, e que eu posso fazer certas coisas, mas eu não faço, não é porque eu não posso, mas por respeito, pelo que Deus representa e porque Ele está na minha vida. Isso é crescer. Eu estou entendendo, eu cresci espiritualmente, eu estou entendendo que determinadas coisas eu não devo fazer, que seria desrespeitoso ao meu Deus, seria ingratidão ao meu Deus, a falta de reconhecimento ao meu Deus por tudo que Ele é na minha vida. Consideração. Segunda evidência do desenvolvimento da minha salvação. Eu faço tudo sem murmurar e contender. Tem gente que para fazer as coisas, tudo tem que murmurar, tudo tem que acusar. É só eu. Por que você não manda fulano? Eu mandei você, velho. Você quer perder o galardão? Ô meu filho, busca um copo d'água lá para mim. Por que você não manda Tiago? Porque o galardão é seu, meu filho. Buscar o copo d'água para o seu pai. Fica lá comigo. Então Deus está dando a oportunidade de a gente desenvolver a salvação e vamos receber o galardão. E a gente está jogando fora. Por que você não mandou fulano? Ela está lá perto do pote. E eu tenho que sair daqui só porque está vendo um desenho animado para isso. Vai, menino! Então Deus muitas vezes está mandando a gente fazer as coisas e a gente está. Por que você não manda o Márcio Barbosa, Senhor? Ele está mais alegre.
Eu tenho que ouvir a palavra de Deus, não para os outros, mas para mim mesmo. Então pare de colocar os outros no seu lugar e colocar o seu lugar no lugar dos outros. O que é seu é seu. O que é do outro é do outro. Cada coisa no seu tempo. Não precipite. Não tente adiantar o tempo de Deus. Porque existe o tempo do homem e o tempo de Deus. Não tente fazer as coisas erradas. Há tempo para tudo. Entenda isso. Então, o crente faz tudo segundo lugar. O crente tem uma vida de santidade e testemunho. E por último, o crente se sacrifica alegremente por Deus e por sua obra. Como é que eu vou desenvolver a minha fé se eu não estou disposto a me sacrificar por Deus e pela obra de Deus na minha vida? Então eu tenho que estar disposto a desenvolver a minha salvação no Deus da minha vida. E vista na sua vida espiritual, pessoal. Leia a Bíblia. Olhe mais. Eu não tenho tempo, irmão. O que eu vou dizer, eu não desejo, e nem jogando praga em ninguém, porque eu digo, eu existo para abençoar. Não fico dizendo eu não tenho tempo. Ora, se você fica dizendo não tem tempo, e Deus quer que você desenvolva, muitas vezes Deus permite determinadas coisas acontecerem para fazer você parar. E muitas vezes pega o indivíduo e coloca lá no hospital, e ele fica lá com apendicite aguda, ou sei lá que trem que ele pega, e ele tem que ficar lá 2 meses lá. E eu quero ver ele sair para resolver o que quer que seja. Aí eu. Mas é para Deus? Não tem tempo. Depois. Olha a apendicite. Não deixe Deus parar você. Faça as coisas que Deus te deu, mas faça as coisas que Deus tem para fazer através de você. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos seguir em pé, queridos, por gentileza. Como é bom estarmos na tua presença, Senhor. Espírito Santo, nós não somos nada. A tua graça é mais do que a vida, porque a nossa vida depende da tua graça. Senhor, aqui estão homens e mulheres, aqui estão famílias, Senhor. E em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajude a entender, nos ajude a receber, para que possamos desenvolver a nossa fé, a nossa comunhão na tua presença, amarmos mais, sacrificarmos por tua obra, sacrificarmos pelos nossos irmãos, pela tua igreja, o corpo do Senhor. Tem lutas? Tem dificuldades? Tem espinhos? Tem, mas também tem a tua graça, tem a tua unção, tem a tua bênção, que vale a pena permanecermos fiéis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Graças a Deus que nós temos a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda glória seja para ti. Abençoamos o teu povo nesta noite. Lembramos mais uma vez do Jean e da Denise. Ministra ali na vida deles, na casa deles, repreendendo tudo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus, a recuperação de irmãos que estão passando por lutas físicas e espirituais, que a tua graça seja sobre todos nós. Nos implorai sempre. Leva-nos em paz aos nossos lares. Irmãos, que Deus dê a você e a sua família uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de alegria e de vitória. E que você seja uma pessoa mais feliz e durma mais feliz,
sabendo que Deus te ama e que Deus tem um propósito na sua vida e através da sua vida. Diga para Jesus como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Coloca a tua vida, a tua alma, o teu coração para ser usado pelo Senhor. E eu despeço você nesta noite, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Meu querido irmão e irmã, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um presente aqui nesta noite, hoje e por todo sempre. Amém. Um grande abraço. Não vai embora sem despedir seu irmão. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo aqui.